Professor, a Ritalina pode provocar o mesmo efeito ou não? Eu sei que a Ritalina produz a taquicardia, né? É um estimulante. Mas ela pode levar um psicótico? Então, a Ritalina é um derivado da anfetamina, só que a dose é bem menor. Oi, doutora Suzana. É só um minutinho, porque assim, o que a gente está falando, uma coisa é você observar o efeito do medicamento em doses adequadas, de acordo com a posologia. O que o professor Paulo está falando é do uso do anfetamínico indiscriminado, em doses elevatíssimas, entendeu? Exatamente. Aí a questão do tique nervoso, porque essas substâncias, eles tem na bula do metilfenidato, que é Ritalina, que acentua o tique nervoso. Quer dizer, o indivíduo já tem o tique, então o medicamento ele vai acentuar, entendeu? Não é que o medicamento causa o tique, ele acentua aquilo que já é pré-existente. Porque vocês têm que lembrar que eu comentei que havia nigrostriatal está relacionado com comportamento motor, né? Movimento. Então, essas drogas vão acentuar essa questão do movimento, que é estriatal, entendeu? Então, eles acentuam, por isso que o indivíduo lá saiu correndo e andou 20 quilômetros. Ele Professora. usou inadequado, muito excessiva a dose. Poderia ter morrido de um ataque cardíaco. Tá, gente? Eu vou deixa o Paulo terminar aí. Tchau, Isso, Paulo. isso. Tchau. O doutor Sandro está reforçando. Por quê? Porque a anfetamina está imitando a função do sistema nervoso noradrenérgico, dopaminérgico, de forma bem contundente, explosiva. E vou dar já um spoiler agora, o material químico liberado é a dopamina. E o que é que a dopamina faz no sistema nervoso, como disse a doutora Suzana? Participa do movimento. A anfetamina ela foi sintetizada pelos japoneses em 1893, certo? E foi comercializada como Filopon. Está aqui, comercializada pelo Filopon. E foi usada bastante da Segunda Guerra Mundial para manter os soldados japoneses, reduzir a fadiga e aumentar o estado de vigília e concentração, ou seja, passar noites e noites sem dormir, porque isso se encontra no estado de guerra. E, além disso, aumentar o estado de vigília e concentração, diminuir a fome, ou seja, um potente anorexia. E a metanfetamina, ela surgiu a partir da efedrina. Da efedra, uma planta bastante comum na Ásia, Ephedra sindica, que foi isolada a efedrina, está aqui, um anel fenil, uma cadeia aberta, aminada com hidroxila. Fez modificação molecular e surgiu, então, a anfetamina. Está aqui, metanfetamina. Bom, e qual a ação da anfetamina no seu comportamento da autoestimulação cerebral em ratos? Certo? Essa é a pergunta que nós vamos responder aqui. Lembrando que a anfetamina foi usada há muito tempo e ainda pode ser utilizada no tratamento de déficit de atenção, narcolepsia e obesidade. Certo? E pode ver que a estrutura química da anfetamina é muito parecida com a dopamina. Só que aqui é um anel catecol, aqui é um anel fenil, e a cadeia aberta é idêntica à dopamina. Já a metanfetamina, ela perde o hidrogênio aqui e o complemento amino é metilado. E a metileno-dioximetanfetamina, pode observar, ó, é a cadeia da metanfetamina com esse composto aqui introduzido, que lembra, é o composto que é o dióxido, metileno-dióxido, certo? E esse composto aqui, hoje, é um dos compostos mais usados como droga de abuso em adolescentes. Ele é conhecido como metileno-dióxido metanfetamina, popularmente conhecido como êxtase, ou bala, aqui do Brasil. E é um dos medicamentos, desculpa, é uma droga
de uso ilícito mais usados pela população adolescente hoje em dia. E ele tem uma atividade estimulante, alucinógena, aumenta a estimulação, a percepção, a concentração mental, a percepção sensorial aprimorada e diminui a fadiga, o desgaste físico, aumenta o estado energético de suportar determinadas situações. Bom, e o êxtase, o MDMA, ele é bastante utilizado no contexto de festa rave. Antes de falarmos do êxtase, vamos tentar responder a pergunta. Ou seja, a anfetamina, qual a influência da anfetamina no comportamento da estimulação cerebral em ratos? Então, está aqui o rato, vocês estão vendo à esquerda do vídeo, aqui, ele aqui tem um eletrodo implantado naquela área septal, escrito por James Holden, no trabalho de 1954, nós já discutimos. Cânulas implantadas pela via estereotáxi na área septal, também, certo? E está conectado ao circuito elétrico. E o animal percebe que quando ele pressiona a alavanca, ele leva um contínuo choque, um choque. E esse choque na área septal dá uma sensação de prazer, de euforia dele, de sensação de bem-estar. E ele fica intermitentemente pressionando essa alavanca para ter esse prazer. Ele fica nessa posição, gente, pressionando a alavanca. Ele, nessa caixa normal, ele deveria pressionar 1 a 2 vezes por hora. Aí ele passa a pressionar 500 vezes, 1000 vezes por hora, por 2 horas. Ou seja, ele deixa de explorar o ambiente, deixa de se alimentar ou beber água para pressionar essa alavanca com o intuito de obter esse reforço positivo ou recompensa de forma intermitentemente até sua exaustão. Ou seja, isso aqui mimetiza a situação quando o ser humano procura uma droga. Ou seja, ele de forma compulsiva procura buscar aquela droga e se afasta todo o convívio familiar e social até suas atividades de trabalho, etc. A pergunta é: a anfetamina e seus derivados influencia o comportamento de autoestimulação cerebral, ou seja, vai pressionar essa alavanca de forma intermitente? Desculpa. Então, aqui está o resultado da publicação na revista Science, em 1973, certo? Eles colocaram cano de eletrodo no hipotálamo lateral de rato, que é esse gráfico aqui, representação gráfica, e na substância negra esteatal, certo? Bom, e o que é que vocês observam aqui? Só que ao invés dele dar estímulo elétrico, ele vai administrar doses crescentes de anfetamina. E a anfetamina é um isômero, tem sua forma levógena, L, e destrógena, D. O que é que eles observaram? Que se a anfetamina, um animal no espaço de 15 minutos está apertando a alavanca 200 vezes. Quando você começa a administrar doses crescentes de anfetamina, tanto na forma destrógena, que é o vermelho, como na forma levógena, que é o preto, ocorreu 3 vezes. Ele passará a pressionar a alavanca 3 vezes mais em relação ao controle, ou seja, eles buscaram essa sensação, esse reforço positivo, bem mais do que o controle, ou seja, mostrando que derivados da anfetamina, quando a cana está implantada em ponto lateral, faz com que o animal busque essa sensação de euforia, de prazer, entre aspas, e bem-estar, de forma intermitentemente. Ou seja, porém, quando o eletrodo é colocado na substância negra, ambas as formas também promovem o aumento do comportamento de autoestimulação, de pressão alavanca, para ter aquela sensação prazerosa. Porém, a potência é bem inferior quando a cana está plantada na substância negra do que no hipotálamo lateral. Ou seja, a anfetamina é capaz de promover, de potencializar o sistema de recompensa cerebral. É uma forma dela fazer com que o indivíduo busque o barato ou aquela leveza e bem-estar pelo uso da anfetamina, porque está ativando o sítio de ação do chamado substância de recompensa cerebral que nós descrevemos alguns vídeos atrás. Bom, e no contexto de uma festa rave, qual seria o efeito do
do metileno dioximetanfetamina, ou êxtase. Por exemplo, a festa rave explodiu a partir da década de 90. Acredita-se que tenha sido inicialmente começado na Espanha. E as pessoas passaram a usar um comprimido do êxtase. E essas festas rave tem aquelas som rave, onde jeito tem aquela batida, pum, 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 pum. Bom, vocês sabem como é que é, que perdura a noite por horas, 10, 15 horas de festa. E quem está observando, só como observador, percebe que as pessoas estão acompanhando aquela batida rave, aquele som eletrônico, intermitentemente, de forma incessante. Eles estão dançando lá de forma incessante. E quando eles fazem uso do êxtase, um comprimido de êxtase, 15 a 20 minutos, ele começa a ter um sorriso contagiante. Você vê que uma alegria acima do normal, uma leveza, ou seja, uma euforia generalizada. E além de promover esses efeitos iniciais farmacológicos, promovido pelo êxtase, ele também faz com que aumente a sensibilidade, uma hipersensibilidade ao tato, ao toque. Você ir para uma festa e dançar, esbarrar o braço numa pessoa, um ombro, é normal. Mas na festa rede, quando você esbarra o braço ou toca um ombro no outro, dançando, esse esbarramento, esse toque aumenta a percepção, tudo, audição, visão, o olfato, o ouvir, todos esses sentidos sensoriais aumentem muito sua percepção. E aí o tocar é como um toque que lembra um afeto, um carinho. Qual a consequência disso? Todos eles estão se tocando e se abraçando e com a dança frenética. E dançando de forma intensa durante 10, 15 horas, sem parar. Bom, outro efeito farmacológico do êxtase, ou derivado da anfetamina, ou qualquer outro derivado da anfetamina, é diminuir a capacidade de urinar. Inibe a micção. Certo? Da pessoa não ter vontade de ir ao banheiro para urinar. Obviamente, e farmacologicamente falando, a anfetamina e seus derivados impede a recaptação de monoaminas, principalmente noradrenalina, de dopamina e, sobretudo, de serotonina, ou seja, uma descarga serotonética do sistema nervoso central, do cérebro da pessoa que usa o êxtase. E como a serotonina está envolvida no controle de temperatura corporal, então eles observaram que as pessoas sob o uso do êxtase e dançando freneticamente sem ir ao banheiro e sem hidratar, eles apresentavam sinais e sintomas de hipertermia, aumento de subtemperatura corporal. E isso é uma situação grave. E aí o governo do Reino Unido passou a sugerir que eles, quando usarem êxtase, use concomitantemente água mineral de forma sem controle. E agora imagine a situação. Eles dançando, se abraçando, bebendo água, certo? Durante 10, 15 horas. Isso gerou outra consequência, que gerou também um coma alcooso, certo? E uma coisa interessante de festa rave é que é a única festa que existe muito mais consumo de água do que de substâncias alcoólicas. Porém, quais os efeitos colaterais do uso do êxtase? Eles promovem taquicardia mantida. Agora, imagina taquicardia mantida durante 10, 15 horas, durante essa festa rave. Eles promovem dilatação pupilar, ou seja, a pessoa fica com a pupila dilatada, muito mais sensível à flash. Então, vocês podem observar, toda a festa rave é cheio de luzes luminosas e coloridas. Pode observar, alguns usam até uns óculos bem coloridos também. Um outro efeito colateral, diretamente, como aumenta a liberação de catecolaminas, de noradrenalina, é a substância nas artérias de veia promove vasoconstricção. Essa vasoconstricção vai aumentar a resistência vascular periférica com aumento da pressão arterial. Agora, imagina um aumento da pressão arterial durante 10, 15 horas. Isso é bastante perigoso, porque 3 órgãos nobres do nosso organismo podem entrar em choque a qualquer momento. Ou seja, o coração, os rins
e o cérebro. Então, tem que ter cuidado, os pais têm que ficar bastante atentos. O uso dessas, ele é chamado de pílula, pelos jovens adolescentes, porque eles acham que desconhecem os efeitos colaterais e os possíveis danos do uso prolongado do êxtase.